E 2024 já começa pegando fogo mais uma vez, nessa semana, Arthur Lira tomando posse lá, né, começando os trabalhos, é o presidente da Câmara dos Deputados, e afirmou que uma das pautas principais para 2024 é a aprovação da reforma administrativa. E o que eu acho perigoso é que o próprio governo reconheceu que terá que discutir a reforma administrativa e negociar com Lira. Lembrando que quem manda no Brasil, eu sempre falo para vocês, é o Lira. Ele manda no Brasil, o governo executivo, né? Ele é refém do Congresso, basicamente é isso, né? Então ele é refém, ele faz o que o Congresso manda, ele vai aprovar o que o Congresso manda. Então a gente vai discutir um pouco sobre essa reforma administrativa, os impactos, o que será discutido, será que vai aprovar ou não, vou dar minhas opiniões e, claro, te manter informado, atualizado, você que está estudando para concurso público, você que já é servidor e também acompanha o canal, então vem comigo porque essa notícia saiu aqui no Correio Brasiliense. Reforma administrativa, ministra defende pacote de propostas. Titular da pasta da gestão, Esther Dweck, diz que pretende construir uma agenda comum entre os poderes. Então perceba, pessoal, antes de iniciar a leitura aqui, como que mudou as coisas, né? Porque antes era assim, somos contra a PEC 32, que é o projeto de emenda constitucional número 32, que é a reforma administrativa que está lá no Congresso hoje, né? Feita pelo governo do Bolsonaro, na figura do Paulo Guedes, a pasta ali da economia que elaborou essa proposta. Então esse era o discurso, somos contra e tal. Hoje já é o discurso assim, não, a gente tem que montar um bem bolado aqui, conversar com todo mundo, etc. Então a gente já sabe que o governo ele não tem força política para brigar com isso. E lembrando que serviço público, servidores públicos é uma pequena parcela da população. Então, se a gente para pensar que reforma trabalhista passou, a gente teve reforma tributária passou, então assim, reforma administrativa que atinge somente os servidores públicos, será que vai encontrar resistência? Não sei. Então, assim, o governo já mudou completamente. O Haddad já falou que é a favor da reforma administrativa. O próprio Lula já falou que é a favor de uma nova reforma administrativa, né? A Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, falou em reforma administrativa. Geraldo Alckmin, vice-presidente e também ministro, falou da reforma administrativa. Ou seja, o governo está com um consenso de que terá sim uma reforma administrativa. E você tem ainda o Lira, que é ele que pauta as demandas da Câmara dos Deputados, falando que quer discutir e que vai discutir em 2024. Então, a gente terá esse debate com certeza em 2024. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui, né? No dia da volta dos trabalhos, né, a Esther Dweck, que é ministra aí de Inovação e Serviço Público, falou que ela quer uma alternativa à proposta da PEC 32, né? Então, apesar da resistência interna, ela reconheceu que é preciso montar um pacote com propostas prioritárias para negociar. O que a gente quer é construir uma agenda comum em torno da reforma administrativa, em parceria com a SRI, a Casa Civil, Legislativo, Judiciário e Sociedade Civil. Então ela falou aqui, né, em reunião e tal, que vai discutir internamente sobre isso, que o governo quer fazer, olha só, algo mais amplo do que a PEC 32 propõe, não passar por uma reforma do Estado. Então ela fala, a nossa proposta de reforma do Estado é além dessa PEC, e por isso a dificuldade de transformar em um único pacote, porque não é trivial. Há muita coisa que vai ter concordância no mérito, mas precisamos debater mais. Queremos sentar com o Congresso e montar uma carteira de projetos para compor essa agenda comum, mais positiva, para transformar o Estado e fazer com que ele preste melhor serviço para o cidadão. A PEC 32 não vai melhorar a prestação de serviço público para a população. Então, ela fala ainda sobre desigualdade no serviço público, que metade dos servidores ativos recebem menos de 10 mil, limitar os supersalários ajudaria a combater essas desigualdades. Ainda falou que não tem espaço para reajuste orçamentário de servidor nesse ano. Também falou que reajuste em 2024 só se tivesse, né, uma surpresa na arrecadação, ou seja, provavelmente não terá. Então, complicado, né? Se a arrecadação estiver superando a meta, etc, etc, etc. Que é o reajuste aí, 9% e tal. Então, ela falou que tá difícil de conseguir, etc. Ela falou, o único item da reforma administrativa que está no Congresso que poderia gerar alguma redução de custo é a possibilidade de diminuição da redução de jornada
com redução, jornada de trabalho com redução de salário de até 25%, né? Isso é uma coisa que está na PEC 32, né? Que é assim, uma prefeitura, por exemplo, está com as contas apertadas, ela pode reduzir a carga horária dos funcionários e, consequentemente, diminuir o salário de uma pessoa em 25%. O que é um crime quase, né? Porque você está ali trabalhando já ganha pouco, né? Porque a maioria dos servidores de prefeitura ganham abaixo de 5 mil reais, você está falando de um quarto do salário você tirar da pessoa. Uma pessoa que combinamos o seguinte aqui, né? Não consegue arrumar emprego em outro lugar. Porque você não pode trabalhar em outro lugar e ser servidor público. Então, questão complicada. Enfim, pessoal. O que eu vejo agora, resumindo a história? O que está acontecendo? Está acontecendo que o Arthur Lira ele quer aprovar o projeto da reforma administrativa. O governo se manifestou o seguinte: a PEC 32 nós não vamos discutir. Pelo menos até agora o discurso é esse. Vamos discutir reforma administrativa? Vamos discutir. PEC 32? Não, descarta a PEC 32. A gente vai bolar uma coisa nova. Então, é melhor do que a PEC 32? Porque a PEC 32 foi condenada pelo governo. Então, pela fala até agora, tudo pode mudar, o governo é contra a PEC 32. PEC 32 possibilita a redução de salário em 25%, terceirização, fim da estabilidade para 90% do serviço público. Você passa a ter simplesmente um contrato de trabalho, então você faz concurso, passa em primeiro lugar e você é contratado para trabalhar no máximo 10 anos. Depois de 10 anos você é demitido e não pode fazer o mesmo concurso de novo, entre outras bizarrices de Paulo Guedes. Pelo menos o governo é contra isso, mas o governo vai ter que agradar o Arthur Lira. Então, e esse lobby, né? Esse lobby de empresários que acham que o servidor público é o problema do Brasil. Então, isso é um absurdo, um absurdo. Primeiro, porque o servidor público, estatisticamente, isso já foi demonstrado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa no Brasil, que o Brasil ele não gasta muito com funcionalismo público, ele está abaixo de vários países desenvolvidos, inclusive, muito abaixo, né, com gasto com funcionalismo público, número de servidores públicos. A média de salário dos servidores do executivo é abaixo de 5 mil reais. Tá? A grande maioria dos servidores do executivo ganham até R$ 2.500, então assim é uma grande falácia, né? E os super salários, a gente está falando de desembargador, juiz de direito, promotor de justiça, que ganham 50, 60, aí entra um monte de penduricalho, às vezes eles ganham até R$ 200 mil, vocês acham que eles estarão na reforma administrativa? Sinceramente, assim, no fundo do seu coração, você acha que qualquer reforma administrativa que se faça no Brasil vai incluir esse pessoal? Vai incluir o professor, o enfermeiro, o médico do SUS, o técnico judiciário. É isso que vai incluir. Né? Pessoas que ganham menos, que não está no teto, porque o teto hoje é o salário do STF, que em tese seria ele 30 e poucos, 40 mil reais, que na prática os caras conseguem ganhar muito mais do que isso com adicionais que não computam na remuneração. Então é complicado. Agora, eu acredito que sim, teremos uma reforma administrativa. O que a gente vai ter que lutar é por uma reforma administrativa mais branda, que não afete estabilidade, que não facilite terceirização. Agora, como que o governo Lula vai conseguir bolar essa proposta, né, que fortaleça o Estado, mas ao mesmo tempo agrade essa classe empresarial representada pelo Arthur Lira? Não sei. O que o governo vai ter que ceder? Porque eles vão fazer demandas. O que eles vão pedir? O fim do concurso, contrato de trabalho, fim da estabilidade, eles vão fazer demandas e o governo vai ter que negociar isso. E a sociedade civil, claro, a gente faz nosso papel, que é lutar, se informar, correr atrás. Então vamos ficar de olho. Eu sou sempre transparente com vocês, um dos poucos canais no YouTube, para não falar o único, que vem falando de reforma administrativa de forma consistente desde o primeiro dia. O dia 1 que falaram em reforma administrativa, o governo Bolsonaro, eu estava aqui fazendo vídeo. Então, minha preocupação é informar você, a gente discutir, porque eu acho que o que muda a sociedade é isso, é a política, é você saber o que está acontecendo, você correr atrás, cobrar o seu político, saber votar em pessoas que defendem o seu direito, e agora a gente vai correr atrás. Vou deixar aqui embaixo o link da Servir Brasil, que é a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Eles são os únicos representantes que nós temos, basicamente, no Congresso. É uma frente ampla de
de políticos, deputados e senadores que são a favor do Estado brasileiro e contra qualquer tipo de reforma administrativa. Então, vou deixar aqui os perfis deles, né, o site, para você também acompanhar. Lá eles fazem petições, manifestações, cobranças, então vamos ficar de olho, qualquer novidade eu trago para você. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você está achando disso tudo. Reforma administrativa, acha que agora vai? Me parece que o governo Lula está abrindo as pernas aí para aprovar esse negócio em 2024. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. Valeu, pessoal!